montanhas se rendem e os vales se prostram ao som da tua voz. As montanhas se rendem e os vales se prostram ao som da tua voz. As montanhas se rendem e os vales se prostram ao som da tua voz. Olha para o sol e para as estrelas do céu e não duvides da grandeza do nosso Deus. E todos hão de ver quão grande este Senhor, e no céu e em toda a terra te darão toda a honra e glória. E todos hão de ver quão grande este Senhor, e no céu e em toda a terra te darão toda a honra e glória. E todos hão de ver quão grande este Senhor, e no céu e em toda a terra te darão toda a honra e glória. E no céu e em toda a terra te darão toda a honra. E no céu e em toda a terra te darão toda a honra e glória. Oh, glória a Deus! O brilho deste mundo se apaga ante ti. A glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante ti. Podes dizer isso, irmão? A glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. E o teu povo te recebe, adorando-te. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. E o teu povo te recebe, adorando-te. Formosa é tua presença, formosa é tua presença, formosa é tua presença, Senhor. Nós achamos e nós só queremos as facilidades que esse mundo pode nos dar. Mas pode saber, meu irmão, o diabo está aí e ele tem as ciladas dele, e muitas vezes você tem caído e nem percebe. E muitas vezes as ciladas dele vêm em nossas vidas e nós nos estressamos, nós perdemos um pouco da nossa fé, nos abalamos em nossa fé,
tudo para que você saia da presença do Senhor. Amém? A ideia do inimigo é que o crente pratique a apostasia. O que é isso? Negar a sua própria fé. E muitos são os que hoje diz: eu não quero mais ser cristão. Ele não pode tocar naquele, mas ele pode chegar ao ponto de fazer você fazer esse tipo de declaração. E você tem que estar atento. Esteja atento às ciladas do inimigo. Então se fortaleça em Deus. Porque só Deus pode te dar a sabedoria e o poder necessário para ficar de pé. Amém? O desejo de Deus não é que a gente vá lutar. O desejo de Deus é que a gente fique firme. Firme no Evangelho, com raízes no Evangelho. Muitas vezes, meus irmãos, pessoas que não têm raízes no Evangelho, qualquer vendaval, qualquer problema, sai da presença do Senhor. Fique atento, meu irmão. Fique firme, meu irmão. Por quê? Porque nós precisamos ter o discernimento para entendermos quando o inimigo trabalha. Nós precisamos saber dentro do Espírito Santo o que o Espírito Santo nos orienta para saber como ele trabalha. Existe uma certa hierarquia no mundo espiritual. E aí ele fala o seguinte: olha, a sua luta não é contra seres humanos. A sua luta é espiritual. Então, meu irmão, se o seu marido ou a sua esposa tem que tirar do sério, ore. Se o seu filho tem que tirar do sério, ore. Se o seu marido chega com chulezão e joga o sapato na sala, ore. Não tem chulé? Se aquele seu amigo do trabalho quer puxar o seu tapete, ore. Irmãos, você tem que prestar atenção. Amém? O que o inimigo quer é que você desvie a sua atenção, para que você não escute, para que você continue na ignorância, para que ele te faça de bobo. A sua luta não é contra pessoas, a sua luta é espiritual, você precisa orar. Você precisa ser uma pessoa de oração. Muitas vezes você tem passado por tantas e poucas e boas, porque você não ora e não presta atenção naquilo que é obra do inimigo. Daquilo que foi mandado pelo inimigo, para tirar a sua atenção, para tirar a sua paz. A sua luta não é contra pessoas, irmãos. Portanto, você não precisa se preocupar com o que as pessoas estão fazendo. Tem que se preocupar é se Deus está te fortalecendo. Amém? E a fortaleza de Deus fará que você fique de pé e resista às ciladas do inimigo. Amém? Mas existe outra coisa também que nós podemos fazer. Deus fala que nós devemos nos revestir com toda a armadura. Segundo ponto. E que armaduras são essas? Você já assistiu aqueles filmes romanos, onde tem aquele soldado bonito, igual o pastor? Se alguém falar o contrário, vai tomar... E aonde tem uma armadura imponente, forte, uma armadura que vai fazer com que ele não seja atacado, não seja um alvo fácil. E aí Paulo usa essa armadura para nós crentes, falando de forma espiritual, de como nós crentes podemos nos proteger do inimigo. Se vista de toda a armadura. E a primeira parte da armadura ele fala, o cinto da verdade. O cinto vai aqui, ao lado da cintura, para segurar as armas,
segurar o peitoral e aquela saia que eles usavam. A palavra diz que cinja-se com o cinto da verdade. E quem é a verdade? Se a verdade nos libertará, verdadeiramente sereis livres. Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a verdade é Cristo. Veja, eu falei no início, ele quer tirar a nossa atenção do Evangelho. E a primeira parte da armadura que nós temos que vestir é o cinto da verdade. Muitas vezes hoje nós estamos ouvindo por aí que todos os caminhos levam aos céus. Cuidado com a mentira de Satanás. E aí o irmão começa a baldear para outras práticas que não são as nossas. Está entendendo? Por isso nós temos que nos vestir da verdade. Porque só tem um caminho que nos leva ao céu. É Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo é o suficiente. Você não precisa de santo, você não precisa de horóscopo, você não precisa de nada. Você só precisa de Jesus. E isso nós temos que ter em nosso coração. A nossa verdade é Jesus. E Jesus é o suficiente. É Ele que morreu na cruz por você e por mim, mais ninguém. Então não queira namorar outras coisas, porque isso vai te levar para o inferno. E é justamente isso que o diabo trabalha. É colocar na sua cabeça que existem várias verdades, mas nós sabemos que só existe uma verdade. É Jesus Cristo. Então coloque o cinto para que você fique firme no Evangelho. Cristo é a nossa verdade. Somente Ele, só Ele nos basta. Segundo ponto, a couraça da justiça. Certeza de que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Primeiro, nós acreditamos que Cristo é a verdade. Segundo, nós colocamos a couraça. O que é a couraça? É a armadura que prende todo o corpo, protegendo o coração, a barriga. Então, coloca o cinto, coloca aqui a couraça da justiça, aonde está perto do coração. A todo momento, o diabo, o nome é acusador. O diabo te acusa, dizendo que você não deve estar no Evangelho. E aí ele coloca na sua cabeça coisas que você passou no passado, te acusando de que você não deve estar na presença de Deus, que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa indigna. Realmente somos, mas Cristo nos justificou. Portanto, nós não estamos no Evangelho por causa de nós, mas é porque Cristo nos justificou. Então, quando o passado vier te visitar, dizendo, olha, você fez tal coisa, olha, você fez aquilo outro, olha, você fez isso. E aí, muitas vezes, as pessoas que não estão preparadas, não ouvem a palavra de Deus, não estão atentas à palavra de Deus, abraçam essa sugestão do inimigo e saem fora da presença de Deus, porque acreditam que não são dignas de estar na presença de Deus. Realmente, não somos dignos de estar na presença de Deus, mas Deus nos justificou através de Cristo na cruz. Se vem alguma seta, alguma coisa no seu coração, o seu passado, tudo já está esquecido no mar do esquecimento de Deus. Você tem vida nova. Por isso você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Meu irmão, você pode andar livre. Você não precisa ficar se culpando. E também não seja aquele que fica jogando na cara das pessoas os seus erros. Muitas vezes nós queremos nos colocar na posição de Deus, na posição de juiz. E aí a pessoa fez algo errado e a gente fica jogando na cara da pessoa. Olha, você fez isso. Ou às vezes nem fala, só um olhar já basta. Ainda mais quando a gente dá uma mancada com a nossa esposa ou com o nosso marido. E aí vem uma briga. Aí o camarada ou uma pessoa fala assim,
Eu não esqueci daquilo não, viu? É assim, né? E aí vira aquela bagunça no seu casamento. E aí o seu casamento envolve o seu amor que você tem pela pessoa, envolve os seus filhos, se você tiver filho. E aí você cai na cilada do inimigo, e aí você perde a sua família, porque é o inimigo que plantou isso em sua família, porque ele veio para matar, roubar e destruir. O intuito dele é acabar com a comunhão da tua casa, o intuito dele é acabar com a comunhão da igreja. Quer fazer um bom contra? Fala mal da sua igreja. Fala mal do seu pastor. E aí você, quando convidar alguém, aí fala assim, o que eu vou fazer na tua igreja? Você fala mal todo dia, deve ser péssimo lá. Igrejas, famílias, trabalhos têm problemas. Amém? Mas em Cristo podemos superar todas elas. Amém? Porque todos nós somos dependentes da graça de Deus. E nós somos justificados por Deus, por isso é importantíssimo a couraça da justiça. Amém? Qual é o intuito de Satanás? É nos tirar da luz. Mas se nós temos aqui a couraça, nós somos justificados. Então quando ele vier, não, eu estou bem protegido, eu creio, porque existe alguém que me justificou. Aqui não. Nós temos que aprender a lutar, irmãos. Nós lutamos com a palavra, nós lutamos com base na palavra, não no base com o que a gente vê na rua ou do nosso achismo. Nós vamos vencer quando nós nos vestimos da verdade e da coragem da justiça. Aí outra coisa, o intuito dele é nos parar. Aí Paulo foi genial. Aí Paulo fala o seguinte, olha, você também tem que estar calçados com as botas do Evangelho da paz. Naquele tempo, alguns iam para a guerra descalço. E aí, o opositor colocava coisas no chão para que quando andasse, furasse os pés. Então, a armadura era muito importante ter uma boa bota, um bom calçado, para que quando andasse, não furasse os pés. Glória ao nome do Senhor. Para que você avançasse. Nós não podemos parar. Amém? Nós temos que avançar. E avançar no quê? Propagando o Evangelho da paz. A palavra diz que o mundo jaz do maligno. Então tem muita gente que já está sendo atormentada pelo maligno. E quando nós apresentamos o Evangelho, que significa boas notícias, nós apresentamos o Evangelho da paz e da salvação. Por isso, a igreja de Cristo tem que avançar. Por isso você e eu, meu irmão, temos que avançar. Nós não podemos ser crentes que ficam só sentados, ouvindo da palavra de Deus e não avança. E aí você vai ficando gordo. Não é gordo igual o pastor está. É gordo espiritual. Eu vou te explicar isso. Não se preocupe, irmãos. Não vou aqui ditar a dieta para ninguém. Uma pessoa que é gorda espiritual é aquela que fica sentado todos os domingos, que não tem nada de errado, tem que ser mesmo, e fica só recebendo e se alimentando. Está me entendendo? Se alimentando, se alimentando, se alimentando. E geralmente, quando você fica na igreja parado, só se alimentando, a tendência é o seu olhar crítico se acender, porque você tem tempo para observar. Porque se você está trabalhando, se você está envolvido na obra de Deus, vestido com a bota do Evangelho da Paz, você não vai ter tempo para observar nada, porque você vai estar envolvido na obra de Deus. Mas se você só fica ouvindo, engordando espiritualmente, não vai ser bom para você. Assim como não é bom para a nossa saúde, ser mais cheinho, também espiritualmente também não é. E aí, quando nós ficamos ali paradinhos, só ouvindo e criticando, aí que o inimigo trabalha.
O inimigo trabalha nessas áreas. Ele já é derrotado. Então ele quer trabalhar e atrapalhar a vida daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Ciladas. Por isso nós temos que estar prontos para pregar o evangelho da paz. Amém? Outra coisa do escudo é o escudo da fé, outra parte da armadura. Para apagar os dardos inflamados do maligno. O que é um dardo inflamado? Naquela época, havia um escudo, a qual precisava ser molhado, porque os dardos do inimigo, é como se fosse uma flecha com fogo, era atacada, para poder causar incêndio. Aí Paulo usa aqui, olha, os dardos inflamados do maligno, nós precisamos do escudo da fé. Muitos são os dardos inflamados do maligno contra a minha vida e contra a sua vida. E ele quer nos desestabilizar. Mas quando ele vem contra o escudo da fé, ele não é páreo para o escudo da fé. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado para ter fé naquilo que muitas vezes nós achamos que é impossível. Nós temos que manter a fé até quando Cristo voltar. Nós temos que tomar cuidado também, porque muitos ainda virão em nome de Cristo e não são de Cristo. Muitos falsos profetas irão desviar irmãos da presença do Senhor, enviados por Satanás. Por isso nós precisamos do escudo da fé. Faz assim, irmãos, o escudo da fé. Quando vir os dardos, você levantará o escudo da sua fé e dizer: aqui não, aqui você não ganha não, aqui você não se cria não, porque eu tenho o escudo da fé. Capacete da salvação. Vou fazer uma pergunta para você. Se você morresse hoje, para onde você acha que você iria? Céu ou inferno? Se você disse que é inferno, eu quero lhe apresentar o Evangelho de Cristo essa noite. Cristo pode mudar a sua história. Se você abrir seu coração para o Senhor, Ele pode mudar a sua história. Mas se você tem a certeza de que quando você morrer estará com Cristo, você vestiu o capacete da salvação. A salvação, o Evangelho está na sua cabeça. E nada irá desviar o seu foco, a sua vida, porque você tem em sua mente a salvação de Cristo Jesus em sua vida. Você crê em Cristo Jesus? Vista esse capacete. Porque os dardos, as lutas, as investidas são pesadas contra mim e contra a sua vida, contra a sua família. Coloque-se diante de Deus, em nome de Jesus. Amém? E por último, a espada do Espírito. A espada do Espírito é o que, irmãos? O que é a espada do Espírito, irmãos? Amém? A palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, o que o inimigo usou? Interaja. A palavra. E com o que Jesus respondeu? A nossa arma é o quê? A palavra. Por isso nós temos que estar firmados na palavra. Por isso nós temos que saber a palavra. Por isso que nós temos que nos dedicar à palavra de Deus. Meus irmãos, o jeito que o inimigo vai usar para desviar muitos crentes é usar
ensinos errôneos da palavra de Deus, para que você siga um evangelho falso. Então, portanto, nós temos que ter a nossa arma, que é a palavra de Deus, para poder combater as heresias que são pregadas para nós e para os outros. Escudo, espada. Versículo foi dito, opa, não foi isso, é tal. Nós precisamos intensificar o nosso interesse pela palavra de Deus. Nós precisamos intensificar a nossa vontade de estudar a palavra de Deus. E muitas pessoas perecem porque não conhecem a palavra de Deus. Muitas pessoas perecem porque não têm nem paciência para ouvir um pouco da palavra de Deus aos sábados. E aí, quando só ouve a palavra de Deus no sábado e durante a semana nem toca na Bíblia. Ainda abre em Salmos e deixa em cima da escrivania, pegando poeira. Aprenda uma coisa, irmãos, a palavra de Deus não é algo místico. Amém? Não é um amuleto da sorte. A palavra de Deus não é aquilo, olha, eu vou abrir em Salmos hoje para poder iluminar essa casa. Não. Existem pessoas que creem assim. Não é para rir, acontece. Mas nós precisamos aprender o que é o correto. Amém? Nós temos que ser didáticos. Amém? Nós estamos aqui como crentes em Jesus e eu preciso, como pastor, cuidar e velar pela vida dos irmãos. Seria mais fácil botar os irmãos aqui para ficar dando aleluia e glória a Deus, para tudo aí ir embora sem aprender nada. Mas como pastor dessa igreja, eu tenho que ensinar os irmãos. E toda vez que eu precisar falar da palavra de Deus, de expor a palavra de Deus, eu vou expor para o bem dos irmãos. Porque eu amo os irmãos. E eu quero que os irmãos estejam comigo no céu. Portanto, nós não precisamos usar de místicas na nossa vida espiritual, na nossa vida com Cristo. Nós temos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Não existe revelação maior do que a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. E por isso ela é dita como a espada do Espírito. Veja, para enfrentar o nosso maior inimigo, nós não precisamos ser os super espirituais, nós precisamos da espada do Espírito, nós precisamos da palavra de Deus. Portanto, nós temos que nos atentar para a palavra de Deus, para enfrentar todas as guerras que nós passamos na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, porque Cristo irá nos dar sabedoria na palavra dele para saber em que situação e o que nós devemos fazer. Quantas vezes em briga familiar, quantas vezes em alguma discussão minha e da Reda, porque a gente discute, não tanto, mas é muito pouco. Não, juntou duas pessoas que é da paz. Aí acontece algo, aí tipo, aquela coisa, aí depois, amor, desculpa, vai. Sabe por quê? Porque no final eu vou ter que dormir com ela de novo. Então, não dá para dormir brigado. Dá para dormir brigado? Não dá. E bem na briga que a gente fica com vontade de se aproximar mais do parceiro, né? Mas eu lembro, irmãos, que quando nós namorávamos e estava prontos para casar, nós fizemos um devocional para casar. E eu lembro que nós, porque somos de culturas diferentes, ela é inglesa, eu sou brasileiro, então eu sou de um jeito e ela é do outro. Eu gosto de café e ela gosta de chá com leite. E então havia alguns conflitos que precisavam ser acertados. Irmãos, em nome de Jesus eu digo isso. Toda vez que havia um conflito, nós abríamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orientava. E aí o Espírito Santo falava no nosso coração.
e nós pedíamos desculpa na hora, porque a palavra de Deus, que é a espada, nos orientou a forma que nós deveríamos proceder diante daquela confusão. E muitas vezes, nós nos separamos e nós continuamos mantendo a briga, porque nós não colocamos a palavra de Deus no nosso relacionamento. Deus tem sempre uma palavra para você, casal. Deus tem sempre uma palavra para a tua família, se há conflito com seus filhos. Deus tem sempre uma palavra para a igreja como um todo. Deus tem sempre uma palavra para você saber se proteger e como agir no seu trabalho. Em todos os âmbitos da sua vida, use a espada do Espírito, porque a sua luta não é contra carne e nem sangue. A sua luta é espiritual. Portanto, meus irmãos, fiquem firmes. Vençam as lutas. Cristo nos deu as armas. Amém? Cristo nos deu a armadura. E nós podemos andar firmes e fortes, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? A nossa luta envolve muita oração. Depois da palavra, irmãos, quando você for ler a palavra, ore antes. Porque Deus vai te dar um entendimento da palavra de Deus. Ok? Ore. Fala, Senhor, tira todo o sono. Isso é tão sério. Isso é tão sério, irmãos. Porque a intenção do inimigo é que a gente fique analfabeto biblicamente. A intenção do inimigo é que a gente fique sem saber da palavra de Deus mesmo. Por isso nós precisamos de oração quando formos ler a palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos dará a sabedoria para poder interpretar a palavra de Deus. Eu oro ao Senhor para que os irmãos me procurem dizendo, Senhor, pastor, eu não entendi aquele versículo, pode me ajudar? Opa, esse irmão está lendo a palavra. Nós necessitamos de oração. Oração no Espírito, em sintonia com Deus em todo o momento. Na nossa caminhada, nós estamos em oração, oração em Espírito. O que é oração em Espírito? Você tem que trabalhar, meu. Você tem que dar atenção às outras coisas. Quando eu falo em oração em Espírito, é quando você está ali no seu trabalho, e aí vem algo no seu coração, aí você fala no seu pensamento, ô Senhor, tal coisa. E continua trabalhando. Ô Senhor, é isso, isso e isso. Você está em espírito de oração. Faça isso um dia, você vai ver como vai ser o seu dia. Então, para nós vencermos as lutas, nós precisamos estar em espírito de oração. Cheios do Espírito do Senhor. E aí nós vamos estar atentos. Uma coisa que o inimigo vai querer trabalhar é que você não fique atento. E nós precisamos ficar atentos. Jesus Cristo está voltando. O que mais você escuta aí nesse mundo é guerras e rumores de guerras. A cada dia que passa, a situação vai ficando pior. Cristo está voltando, meus irmãos. Por isso nós precisamos estar firmes e vencer essa luta, que só o Senhor pode nos capacitar. Amém? Portanto, talvez você esteja aí perdendo. Talvez você está sendo aí enganado. Mas saiba que nessa noite, Cristo quer te fortalecer. Cristo quer fortalecer a sua família. Cristo quer fortalecer os seus relacionamentos. Cristo quer fortalecer a sua própria vida para que você permaneça firme no Evangelho do Senhor. Amém? Continue firme. Já está acabando. Ora um pouco mais. Jejua um pouco mais. Cristo já está às portas. Creia, Ele virá e irá te abraçar e dizer, Filho bendito do meu Pai. Aleluia. Amém? Maranata, Senhor. Estamos aqui te aguardando e que nesse mundo de lutas nós possamos ter a sabedoria necessária para enfrentarmos o inimigo de nossas almas. Amém? Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor em favor dos meus irmãos. Muitos são as investidas, muitos são as lutas que os meus irmãos têm enfrentado. O inimigo coloca medo, o inimigo coloca confusão, mas o teu evangelho é claro como a luz do meio-dia. O Senhor ilumina os nossos caminhos, nos traz paz, nos traz alegria. Portanto, ó Deus, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor e peço, Senhor, abençoe os meus irmãos, a família. Não deixa que o inimigo venha com seus ataques e destrua as famílias, destrua as reputações. Ó Deus, eu acredito, ó Pai, que maior é o que está em nós do que o que estás no mundo. Por isso nós podemos nos declararmos vencedores, porque nós estamos em Jesus. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, continue nos enchendo, que possamos estar transbordando da Tua presença, Senhor. Esteja com os meus irmãos, que nada venha atrapalhar, ó Deus, o seu caminhar com Cristo, que possamos estar firmes nos dias maus. Nos dias, ó Pai, a qual nós duvidamos, nos dias, ó Pai, a qual nos sentimos que não somos merecedores. Fortaleça os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem um valor, meu irmão. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Diz a pessoa que está ao teu lado, vai lá. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Agora pro outro lado. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Outra vez. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, meu irmão. Foi pago um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Portanto, nós podemos nos declarar vitoriosos. Você irá vencer as suas batalhas em nome de Jesus. Que abraço caloroso. Deus está nos abraços, na palavra que dizemos uns para os outros, na comunhão que expressamos. Vamos orar.
Valorize o que você tem, amém? Pai amado, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos por esse culto, ó Pai. Obrigado por tudo que aconteceu aqui, porque o Senhor esteve conosco. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor durante essa semana. Que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. E que se vier lutas, nós possamos lembrar da Tua grandeza e do Teu poder. Esteja com cada irmão, ó Deus, que porventura está sendo oprimido, está sendo ali atacado. Ó Deus, fortaleça esse irmão hoje em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém.